O Produtor Quer Saber de hoje retoma o debate sobre a Lei de Integração. Produtores rurais dos setores de avicultura e suinocultura, em especial, trabalham com esse tipo de contrato junto às indústrias. Mas as conquistas da nova lei ainda precisam ser consolidadas. E para ampliar a discussão sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Vitor Aires, e o diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Nilo de Sá. Bom dia, Vitor. Bom dia, Nilo. Bom dia. Bom dia. Começando na questão primeiro, Vitor, vamos explicar para os nossos telespectadores o que são os contratos de integração. Perfeito. Os contratos de integração nada mais é do que um meio de coordenar a relação contratual entre produtor integrado e integradora, basicamente uma parceria onde divide-se custos e riscos inerentes à atividade. Ou seja, a indústria entra com alguns custos como os insumos, a ração, os animais, a assistência técnica, os medicamentos veterinários, e o produtor entra com toda a gestão da propriedade, as instalações, a mão de obra e a gestão ambiental. Nilo, essa lei realmente era necessária para dar uma organizada nos setores que utilizam esses contratos? Muito importante realmente a criação desta lei. Falando de suinocultura, pelo menos 45% da produção brasileira de suínos é feita sobre esse modelo de integração. E há uma diversidade muito grande de contratos e metodologias de remuneração Brasil afora, e é preciso criar um instrumento para que a gente possa equalizar isso, trazendo uma relação justa, uma condição justa para o produtor e para a integradora. Agora, Vitor, quais são os principais problemas apresentados pelos avicultores na relação com as indústrias? Dentre os diversos problemas, a gente pode separar primeiro as causas para depois pensar nas consequências. A principal causa é falta de transparência na relação contratual, onde a indústria detém de um número acentuado de informações e o produtor pouco sabe, às vezes, das próprias informações dele, quanto mais da integradora. E o segundo problema é o ambiente de negociação. Então, a gente tem um lado da indústria, né, com profissionais em negociação, com um poder de barganha muito grande em cima daqueles integrados, e os produtores ainda não estão bem em muitos sistemas de integração, eles não possuem um associativismo forte ainda não estão preparados para negociar com um bom poder de barganha. E no caso dos suinocultores? A relação é exatamente, né, as dificuldades são exatamente a mesma citada pelo Vitor, né? O que a gente encontra aí no Brasil afora, a principal queixa é exatamente a questão da transparência. O produtor, a diversidade é muito grande no Brasil, há algumas unidades onde o produtor realmente ele já sabe, ele entende tudo, se não praticamente tudo da sua relação, de como ele vai ser remunerado, como ele será penalizado ou premiado, mas na maioria dos casos não. Realmente a remuneração, de certa forma, ainda é uma caixa preta, há alguns itens, alguns indicadores que ele não tem acesso à construção daqueles indicadores, o que torna difícil aí avaliar, né, inclusive entender como fazer para buscar ou alcançar um melhor resultado. Esse, sem dúvida nenhuma, é um principal ponto. O segundo ponto, como o Vitor comentou, é um pouco também de carência da cadeia de se juntar em torno das suas associações representativas para poder negociar uma melhor condição para aquela unidade. Vitor, agora os contratos de integração também trazem vantagens para os produtores? Os contratos, a gente observa aí, né, do que a gente já puxou do passado, vale a gente destacar. Essa nova lei, ela basicamente traz uma norma específica dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Antes se trabalhava mais o Código Civil, né, o novo Código Civil. Não deixou de valer os princípios do Código Civil, apenas a gente tem algo mais específico. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega os contratos anteriores à lei, nem mesmo o Código Civil, a maioria dos contratos respeitava, como o princípio a função social dos contratos, princípio da probidade e boa-fé dos contratos e por aí vai. Então, realmente é difícil a gente dizer que os contratos traziam vantagens ao produtor. Na verdade, era algo que a gente chamava mais como uma caixa preta, né? Resguardava muito um lado a indústria detinha de muitas informações e o produtor ficava à mercê dos interesses da indústria e caminhava conforme a música que ela citasse, né? Mas e agora? Com a mudança em relação, comparando com
esses contratos anteriores? Você acredita que agora as vantagens... Sem sombra de dúvidas, né? Agora a lei ela estabelece um requisito mínimo de cláusulas mínimas que os contratos devem apresentar, como, por exemplo, o grande problema que é a fórmula de remuneração dos integrados, onde é muito difícil saber calcular aquilo, né? A fórmula matemática é um bocado complicada de se compreender, hoje já pede mais clareza e transparência, e essa fórmula vai ser elaborada pelas duas partes, nada mais justo do que os dois sentarem juntos e elaborarem a forma que vai remunerar aquele integrado pelos seus próximos 10 anos de relação contratual. E, paralelo a isso, existe um relatório de informação da produção integrada que vai ser por ciclo de produção, a indústria vai consolidar os dados para o produtor, né, que é o RIP, que é chamado na lei, e existe o documento de informação pré-contratual, o DIPC, que também ele vai trazer uma transparência muito grande, o produtor ele vai ter para ele, né, um documento que vai servir de base para a sua remuneração pelos próximos anos com a integradora. Então, realmente esse é o grandíssimo ganho que a gente vai ver nos contratos daqui para frente. Guido, dá para fazer um comparativo, no caso específico dos suinocultores, com as especificidades do setor, comparando o que era antes e as vantagens que se tinha antes e o que se ganhou agora com a nova lei? Ok. Uma coisa importante, né? O projeto de lei, ou agora a lei, por si só, ele não resolve os problemas do campo. Né? A simples sanção não mudou nada. Na prática, isso foi o primeiro passo. Isso desencadeou uma série de ações, de medidas. A primeira delas, foi criado um grupo chamado Foniagro, que vai desenvolver essa metodologia de remuneração, como o Vitor citou, e do que for desenvolvido no Foniagro, ele vai ser desdobrado para as chamadas CADECs, que são as comissões específicas para cada unidade de produção, de acordo com a cadeia produtiva de suínos e aves. Então, na verdade, nós estamos iniciando esse trabalho. A sanção foi um primeiro passo. Então, nós estamos construindo isso para efetivamente provocar essas mudanças lá na frente. De fato, a própria discussão sobre a lei da integração nos últimos anos causou uma mobilização muito grande no campo e essas CADECs, mesmo que informalmente, já começaram a trabalhar, já iniciou-se uma discussão entre integradoras e produtores em algumas regiões para começar a se construir planilhas de remuneração, metodologias de remuneração. Então, iniciou-se uma mudança, uma mobilização, mas o caminho ainda está sendo trilhado. A gente espera que toda essa transparência, essa justiça, esse equilíbrio, ele vai ser construído aí nos próximos anos. Agora, no caso da suinocultura, se via muito a questão do mercado, né? Quando estava desfavorável para a indústria, ficava aquela questão, aquela pressão de esperar para buscar esse suíno já pronto para o abate. Isso o suinocultor sentiu muito nas propriedades, nas granjas? De certa forma, né, a produção integrada, ou a suinocultura integrada, ela não está alheia às condições de mercado. Né? Se a gente pega o cenário dos últimos 8, 10 meses no Brasil para a suinocultura, é muito difícil por causa do aumento dos custos de produção e a recessão é muito forte. A queda da renda, o aumento do desemprego tem comprometido o consumo de proteína animal do Brasil, não só de suínos, mas de todas as proteínas. Então, de certa forma, o que a gente acompanha hoje, o que a gente tem visto na produção integrada, os suínos estão realmente ficando mais tempo no campo porque não há tanta demanda. Mas esse é um tipo de ajuste que a própria lei da integração prevê, porque se a partir do momento que eu seguro os animais mais tempo no campo e eu reduzo o número de lotes no ano, isso deve ser ajustado, tratado nas CADECs e ajustado periodicamente de acordo com as condições de mercado. Como deve ser feito? Se o mercado está bom e é possível fazer mais lotes no ano, todos vão ganhar com isso fazendo mais lotes. E o inverso é verdadeiro. É a lógica da gente compartilhar entre as duas partes, né, as benesses e as dificuldades de mercado. Faltava esse compartilhamento, né? Quer dizer, dividir o lucro e dividir o prejuízo. Perfeito. E ser bilateralmente discutido, né? O grande ganho no final das contas, o grande ganho dessa lei é construir um canal de diálogo entre as partes. Anteriormente, né, como citado, como a gente tem diversos exemplos, a indústria impunha, né, os seus interesses em cima do produtor. Então ele acabava sendo obrigado a acatar tudo que a indústria estabelecesse para ele, né, que o poder decisório estava todo na mão da indústria. E agora com a CADEC, né, que são
as comissões de acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração, Câmara Paritária, os produtores, junto com a indústria, vão discutir todo o futuro, né, todas as diretrizes do sistema de integração e do dia a dia da relação contratual. Assessor técnico da CNA, Vitor Aires, e o diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Dilo de Sá, vamos fazer um breve intervalo, mas nós continuamos logo depois para discutir melhor, detalhar melhor essa nova lei dos integrados. É um instante só.